com a palavra. Saúdo os colegas aqui da mesa, professor Ricardo, coordenador desse evento, professor Dante, professor Gil Franco, professor Manuel, o discente Joaci, e saúdo a todos vocês aqui. É uma alegria estar aqui nesta manhã, participando desse seminário e encontrando aqui com muitos ex-alunos do Pedro Comum, da Criação, alunos também da Criação, ex-alunos de São Miguel, do Colégio Estadual de Vilas Boas, e esse momento a gente poder partilhar um pouco a experiência. A minha fala vai ser muito mais a partir da experiência desses anos, desses 18 anos de ensino de filosofia, de trabalho com filosofia. Somente filosofia? Não, mas sobretudo filosofia. Só salientar aqui, professor Ricardo, temos dois professores na região que são licenciados também em filosofia, um em Elísio Medrado, que é o professor Patrício, e o professor Almiro em Mutuípe. São dois licenciados, pelo menos na região aqui na DIREC 29. Bom, quando chegamos às turmas do ensino médio, começamos o trabalho de filosofia e vamos nos apresentar e apresentar também a disciplina que trabalhamos. Muitas vezes ocorre a pergunta dos nossos educandos: o que é isto? Filosofia, que bicho é este, né? E a outra pergunta muito frequente: para que filosofia? Qual a utilidade da filosofia na nossa vida? Recordo-me que em 2002, uma professora da UFBA, a professora Zezé, agora já aposentada, trouxe uma notícia: olha, no próximo vestibular da UFBA vai ter algumas questões de filosofia. Só que já tem alguma utilidade. A filosofia, pelo menos para esses meninos, né, vão se interessar aí em buscar alguma coisa, porque vão aparecer algumas questões no vestibular da UFBA. Bom, isso é realmente um desafio para a gente, constante, e tentar trabalhar com esses meninos do ensino médio, que não têm conhecimento do que seja filosofia. No ensino fundamental não é trabalhado, pouquíssimas escolas trabalham ou dão uma noção de filosofia no ensino fundamental, e quando chega o ensino médio tem a disciplina. A disciplina não só filosofia, como também sociologia, são duas disciplinas novas que aparecem para eles. Então, para que filosofia? É interessante a gente observar como a nossa educação ainda é muito tradicional. A gente tem um discurso de uma educação libertadora, uma educação de formação crítica, mas ainda num conjunto a educação básica ainda é muito tradicional. E nos deparamos com esses alunos que querem uma coisa muito bem prática, muito fácil. Pensar muito incomoda, pensar dói. Pensar dói, incomoda, eu quero mais fácil, mais prático possível. E, como professores de filosofia, nós enfrentamos esse desafio. Ajudar esses meninos e meninas a pensarem um pouco mais, a refletirem sobre a realidade, sobre a existência, sobre as ideias que eles têm, sobre as ideologias que estão presentes aí na nossa sociedade, no dia a dia da nossa vida. Então, é um desafio muito grande. E primeiramente, eu falo do ensino de filosofia. Ensinar filosofia. Ensinar filosofia? Ou ensinar filosofias? Aqui não pode falar no singular, mas sim no plural, né? Ou a gente aprender a filosofar. Eu costumo dizer que ali na sala de aula a gente
tem que provocar, tem que fazer acontecer um momento de discussão, de dialética, de debate, trazer realmente os clássicos da filosofia, mas fazer com que esses clássicos, com que os textos, com que os autores sejam apresentados de uma maneira muito próxima, que tenha realmente uma utilidade e possa fazer um link realmente com o dia a dia desses alunos, com a realidade que eles vivem. Porque se formos trazer, principalmente para o ensino médio, os clássicos da filosofia, se torna chato. E muitos dizem isso. Muitos afirmam isso. A aula de filosofia é chata. A aula de filosofia traz lá uns pensadores, umas ideias, né? Se não fizer realmente um link com a realidade, com o cotidiano, a aula se torna monótona, se torna chata e aí, consequentemente, a disciplina ou todo o processo, o ato de filosofar, né, fica vazio, porque nós trazemos às vezes algumas coisas de forma tradicional. Eu também me incluo nisso. Muitas vezes eu me vejo, poxa, por que eu estou assim? Eu estou trazendo isto para saudar dessa maneira. Como ser mais dinâmico, como ser mais... fazer com que os discentes, nós todos, possamos participar de um debate, uma discussão, trazer algo realmente para os questionamentos, abrir realmente para a reflexão na sala de aula, né? O ensino de filosofia, né, já se tornou assim uma opinião comum que o principal objetivo da filosofia no ensino médio é a questão do pensamento crítico, é ajudar, né, na formação do pensamento crítico dos educandos. O problema realmente aparece quando associamos a ideia de que, para cumprir esse objetivo da formação do pensamento crítico, o professor de filosofia, de certo modo, muitos, né, pensam em abandonar a abordagem pautada na história da filosofia e nos textos dos filósofos e privilegiar os conteúdos apenas, né, do dia a dia, do cotidiano. Portanto, é um desafio a gente pensar como estimular os nossos educandos a pensar criticamente essa realidade, mas trazendo os clássicos da filosofia. E, falando do ensino e utilidade, existe a produção, o que o filósofo produz? A produção do conhecimento. O filósofo é um pensador. E devemos ajudar os nossos educandos a pensar melhor. E um pensador pode ser definido como um trabalhador cujas ferramentas e matérias-primas são as ideias. Em uma sala de aula, 30 alunos, 40 alunos, como nós temos no dia a dia do ensino médio, da escola pública principalmente, né? Cada aluno tem uma ideia, tem uma opinião. Muita gente tem medo de falar, porque também é uma outra coisa que a gente se depara. A educação escolar, a formação, a educação básica, ela trabalha muito com o que é certo e o que é errado. Condena os que erram, reprova os que erram e, né, elogia, não sei se elogia, mas, né, dá um certificado aos que acertam. Então os nossos educandos têm medo de falar, porque tem medo de errar. Professor, isso está certo? Está certo isso? É uma concepção muito certo, errado, e trava, né, toda uma discussão que poderia haver, todo um debate, um aprendizado dessa dialética, né, no dia a dia. A concepção de escola, né, tradicional, que ainda existe, muito arraigada na nossa sociedade, né, é trabalhar o certo e o errado, e os meninos têm medo. Tem medo de ousar, né, no pensamento, de mais um pouco, de refletir sobre tal. Pegar essa ideia aqui de Aristóteles, pegar a ideia de Sartre, sei lá, e memorizar e responder a questão.
mesmo em questões abertas, tenta às vezes trazer assim, porque a escola ensinou assim. A escola ainda é assim, de muitas maneiras, ainda aquela coisa tradicional, decorar, de memorizar e não de produzir. Aquele conhecimento que você produz a partir do que você entendeu ali do texto, do que apareceu também na discussão em sala de aula. O novo, a gente é tão acostumado às novidades tecnológicas, às novidades científicas, tudo é o novo, tudo, mas num pensar, num processo de educar ainda, eu vejo isso, na educação básica, nós ainda estamos muito atrelados ao antigo, a memorizar, a decorar, e a filosofia realmente é um espaço muito bonito, é um espaço aberto para provocar, para fazer com que esses meninos saiam do comodismo de engolir as coisas, de aceitar as coisas como são colocadas, como são ditas, e acatar isso de maneira, tudo bem, tudo normal, quando está tudo normal, tudo bem, tudo normal, tudo tranquilo, é porque não está bem. Nem sempre, a vida é feita dessas inquietações, os problemas existenciais, os problemas das ideias, tantos problemas que nós nos deparamos, e como fazer com que isso também venha à tona na sala de aula. Vamos resolver os problemas? Os problemas dos nossos alunos, problemas emocionais, afetivos, intelectuais, econômicos, sei lá. Não. Agora vamos ajudá-los a compreender essa realidade, a questionar, ter coragem de questionar essa realidade, e não aceitar tudo de maneira passiva, e fazer com que descubra o que a gente pode fazer diante do problema, o que nós podemos fazer, quais são os caminhos que existem aqui, quais são as possibilidades. Então, ser professor de filosofia, vocês aqui, a maioria, vocês são estudantes do curso de filosofia, e tem esse desafio pela frente, desafio de ajudar o outro, ajudar os outros a sair de um comodismo, um marasmo, a preguiça intelectual, a preguiça de pensar, porque isso é colocado, e com a força da mídia, do poder das comunicações, do poder midiático, nós sabemos disso, as coisas são dadas. Quanto menos a gente pensar, quanto menos buscar a reflexão, mais tranquilo, então, é muito tranquilo, muito, isso é ruim, Bom, quando a gente fala em filosofia, lembrando aqui de Aristóteles, filosofar ou filosofia seria esse espantar-se com as coisas, ou a capacidade que a gente tem de mirar, de admirar, de observar, de analisar, de refletir sobre determinadas situações. É preciso que a gente também, como professor de filosofia, a gente transmita esse carinho, esse gosto, esse prazer que a gente tem em conhecer. Filosofia, amor à sabedoria, paixão pela sabedoria, Quem ama se sente carente e desejoso do objeto amado, atraído por ele, e por isso vai à sua procura. No caso do filósofo, do professor de filosofia, como objeto de seu desejo ao saber, o conhecimento, é a este que ele busca. Então, nós somos também responsáveis em transmitir para os nossos educandos este gosto, esse amor pela sabedoria. A vontade de buscar, de querer fazer, porque eles também percebam isso. O professor de filosofia, não só o professor de filosofia, mas os outros também, lembrando aqui de Sócrates, deve ser o parteiro. Ajudar o outro a parir as próprias ideias, as próprias opiniões. Não apenas ficar copiando, imitando, não ser apenas papagaios que repetem sons. Então,
é um desafio muito grande. A admiração, portanto, requer um distanciamento das crenças. Isso é muito importante. A admiração, o espanto, requer esse distanciamento do que é costumeiro e que permite uma problematização. Marlene Chauí diz: admiração e espanto significam que reconhecemos nossa ignorância e exatamente por isso podemos superá-la. Nós nos espantamos quando, por meio do nosso pensamento, tomamos distância do nosso mundo costumeiro, olhando como se nunca o tivéssemos visto antes. Tomar uma certa distância. Quer dizer, você fazer o distanciamento daquilo que você vive também. Quantas situações, quantos problemas que os nossos alunos se deparam, questões religiosas, por exemplo, questões da afetividade, da sexualidade, entre tantas coisas. Como é que você vai fazer isso? E os nossos educandos, eles se espantam quando você lança uma pergunta: o que é o tempo? O que é o homem? O que é o ser humano? Ou o que é Deus? Eu não sei. Sim, porque vamos pensar aqui: o que é? O que é o ser humano? O que é Deus? Por quê? Para quê? Então, esses questionamentos ajudam, né, a refletir, a pensar a realidade. Os nossos educandos estão na fase da adolescência, início da juventude, e você perguntar o que é o amor. E por que você ama fulano, cicrano? Eu lembro que um dia desse uma aluna disse, eu citei um exemplo de um casal de namorados da turma, e uma outra colega disse: já vem o professor disseminando discórdia aqui, né, entre eles, né? Porque eu perguntei o que é o amor e por que eles se amam, né? E eu estou dizendo, não é questão de deixar de amar, mas entender um pouco mais. Por que esse amor? Refletir sobre esse amor que existe entre aquele casal de namorados. Refletir sobre aquela situação que eles vivem. Não apenas uma paixonite, não apenas uma coisa, mas pensar um pouco mais. Sobre Deus né, às vezes, o que é Deus, ficam assustados. Não estou dizendo que não possa acreditar, que você não continue acreditando no seu Deus, mas é refletir sobre por quê. É só porque pai e mãe falaram que é assim? Você não vai refletir sobre isso? É você amadurecer no entendimento daquilo que você acredita. Por que Joaci, que desse uma experiência de aula, por que Joaci torce para o Flamengo? Por quê? Então, o que é que leva? Claro, a gente não vai ter resposta para tudo, mas só provocar um pouco mais. São coisas do cotidiano, do dia a dia desses meninos e meninas. A gente precisa estar sempre atento e fazer com que eles se sintam provocados, instigados realmente a pensar sobre essa realidade. Gente, eu estou colocando isso aqui, nem sempre acontece, mas eu procuro fazer isto no dia a dia em sala de aula. Para mim, a sala de aula é um espaço realmente de discussão. Muitas vezes eu quebro a formalidade de aquelas carteiras todas, né, enfileiradas, antes de sentar em círculo, porque a discussão acontece de maneira mais intensa. Todos participam? Não. Às vezes 5, 6. Às vezes tem alguns que vão dizer: ô, cala a boca, você fala demais, né? Por quê? Porque não quer a coisa já pronta. A discussão ali, para alguns, não interessa. Mas é isso, o papel da gente é esse. É fazer realmente com que aconteça essa discussão, né? Com efeito, não existe filosofar sem problematização do mundo, da vida, da realidade, dos valores, das opiniões, do saber. Se tudo é aceito como verdade retocável, não há razão para perguntar, para investigar e, portanto, para filosofar. A capacidade de perguntar, de se distanciar do senso comum, de analisar criticamente a realidade, de problematizar, não é algo que se adquire
espontaneamente. Em consequência, essa capacidade precisa ser estimulada, aprendida, praticada e constantemente aprimorada. E esse papel é nosso, como professor de filosofia, ajudar nessa problematização da realidade, né? Não é algo que se adquire espontaneamente. Muitas vezes nós caminhamos na contramão. Parece que estamos nadando contra a maré, remando contra a maré, né? Mas é assim mesmo, é um desafio e é gostoso. Eu me sinto muito feliz em sendo professor da educação básica, do ensino médio nesses anos. Nem sempre trabalhei com filosofia, me deram tantas coisas: psicologia, sociologia, relações humanas, metodologia da história, metodologia da geografia, uma série de coisas, né? Inglês, português, educação física, já fui, né? Trabalhei com todas essas disciplinas, essa salada toda, né? Hoje, a partir de 2002, agora que está realmente o ensino de filosofia tem, né, um campo maior. Já tem filosofia em todas as séries do ensino médio. Mesmo no primeiro ano, apenas uma aula por semana, mas já temos. É um avanço. Há 2 anos já temos o material didático, o livro didático de filosofia. Infelizmente eu não trabalhei, fiz com os meninos aqui do PIBIT, a gente fez a escolha do livro didático, que foi o livro de Filosofando, mas eu não pude trabalhar porque eu saí de licença para o mestrado e estou voltando agora em dezembro. Não tive oportunidade. É um instrumento, é pelo menos uma oportunidade dos meninos terem algum material, alguma coisa em mãos. Agora, a gente não pode ficar escravo desse instrumento. Todo manual tem seus limites e a gente precisa estar atento a isso. E que eu digo sempre aos meus alunos, ou aos estagiários que estão comigo, né? A gente tem que ter sempre o plano B e o plano C. Preparou uma aula bonita, maravilhosa, e o sistema falhou. A energia faltou. E aí? Pronto, não vai ter aula. Hoje, gente, eu preparei os slides aqui bonitos, maravilhosos, mas não tem. Então a gente tem que ter sempre um plano B e um plano C. E sair um pouco, a filosofia que permite a gente sair um pouco das 4 paredes, ir para a praça, ir para o bosque, aqui no caso é Margosa, né? Isso é importante. Ir para o Coreto, ir para, não sei, para vários lugares, ir para um espaço diferente, né? Sentar no chão e conversar, bater um papo, né, sobre um determinado assunto. Eu lembro que uns dias atrás aí, eu levei os meninos para o bosque e eu pedi que eles escrevessem. Não precisava mostrar ao professor, porque isso é uma coisa horrível também. Tudo tem que mostrar ao professor e o menino já fica com medo de escrever porque pode estar com ortografia errada, com a ideia não está certa. Está certo ou errado, professor? Então já não precisa mostrar não. Vocês vão escrever aí, respondendo a pergunta: quem sou eu? Estão os meninos espalhados ali no bosque. Quem sou eu? Lá sentado, escrevendo 10, 15 minutos. Daqui a pouco passa um locutor com carro de som. E aí, hein? Escrevendo uma cartinha para o namorado, né? Aí, né? A ideia que tem, está desocupado, não está fazendo nada. Olha para ali, né? Esses meninos aí soltos no bosque, né? Sem fazer nada. Então eu acho que isso é importante. No dia a dia, no cotidiano, a gente pode filosofar, a gente pode, né, trabalhar de várias maneiras, né? E voltando aqui à questão das atividades, não podemos ficar, né, sem trabalhar os clássicos da filosofia, né, mas pensar também em atividades que envolvam o dia a dia desses meninos. Sempre é bom pedir sugestões de temas. O que é que vocês gostariam de discutir? O que é que vocês gostariam de pensar, a gente poder, de pesquisar? Eles pesquisam. E só uma observação, infelizmente, a gente tem que estar... O que puder fazer em sala de aula, o que puder construir em sala de aula é melhor. Porque mandar pesquisar, às vezes, lá uma cola na internet, né? Ctrl+C, Ctrl+V, e a gente poderia dar um X, né? Não um Ctrl+X, mas um X. Porque é cópia. Isso não tem validade nenhuma. Mas que puder, você construir um parágrafo aqui em sala de aula é melhor do que apenas... Eu trouxe uma coisa maravilhosa aqui sobre Descartes. Ótimo, né? 10 páginas, tudo copiado. Não tem valor nenhum. Isso é vazio. Né? Não houve nem leitura, às vezes, daquilo ali. Né?
Gente, uma outra coisa que é um desafio muito grande no ensino de filosofia, não só de filosofia, mas também a avaliação. O que avaliar? O que avaliar? Como avaliar? Questões abertas, questões objetivas, subjetivas, né? Eu procuro sempre fazer com que eles pensem. Um dia eu lancei a pergunta, ano passado, eu pergunto o que é o homem? Numa avaliação, os meninos ficaram espantados. O que é o homem? Não sei. O que é o ser humano? Não sabe. Sim, agora pense, qual a sua opinião sobre isto? E aí, a ideia que vem primeiro na cabeça é a questão de dizer, está certo, pessoal? Isso aqui está certo? Pô, mas você não está pensando sobre o ser humano? Qual é a sua opinião sobre o ser humano? Olha como vai fechando isso, a gente vai... Né? Isso é muito perigoso. Filosofia, gente, meninos e meninas que estão aí nesse processo de formação do curso de filosofia, para professores de filosofia, e como é bom isso, acho que aos poucos vamos transformando essa realidade, não apenas porque ganhamos mais espaço, né, mais horários no ensino médio, mas sobretudo pela formação, né, que vocês estão tendo aqui no CFP, e certamente daqui a uns anos vamos ter muita gente mais crítica, pensando de maneira mais firme, né, fazendo uma reflexão maior sobre a realidade. Filosofia é essa reflexão que contraria o pensamento cotidiano. A atividade de pensar, como já disse, incomoda. E nós somos, né, aqueles professores que devem incomodar. Mas devem incomodar trazendo também alegria, o prazer. O prazer de aprender, o prazer de perguntar, o prazer de buscar. Né? A filosofia é sempre um fazer, o filosofar. E filosofar, como já disse, é espantar, é estar disposto. O filósofo, o professor de filosofia, é aquele que se coloca a caminho, contemplando, apreciando as paisagens da existência, refletindo, questionando o cotidiano. Então continuemos juntos. Não temos uma receita, estamos caminhando. 18 anos e eu estou cada vez mais aprendendo a filosofar. E aprendo muito com os meus educandos.